Quem está conosco aqui é o Eduardo Freire, e o nosso amigo André Xavier aqui, que são da Microsoft, Eduardo MS MVP, o André também. André também. Então vocês estão em boas mãos aí, pessoal, com o pessoal que sabe tudo da ferramenta aí, beleza? Eduardo, está contigo aí. Obrigado. Boa tarde. Ainda tem gente para entrar ou não? Vai entrando o pessoal voando aí, mas já estão entrando, eu vou chamar lá. Vamos lá. Nesse ano a gente procurou e vai tentar focar na questão de utilização da plataforma no ambiente de nuvem, né? Quem veio no ano passado, o ambiente ainda estava num preview, e aí o André vai fazer essa parte com a gente. Então o objetivo da gente é conversar sobre gestão de projetos e olhar sempre do ponto de vista de gestão de projetos para a ferramenta. Vou fazer vocês aí, não, professor Farrar, ficar vendo um gráfico gigante, etc. Isso a gente já vê todo dia, né? Eu quero trazer vocês da perspectiva de gestão de projetos, que é o que eu faço, né, para o ambiente APM. Então o nosso amigo André Xavier, também faz parte lá do programa MVP. Boa tarde a todos, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, sou MVP junto com o Eduardo. A gente, só para explicar um pouco do MVP, que muita gente pode não conhecer, isso é um prêmio que a Microsoft dá reconhecendo as pessoas que trabalham com produtos, são experts, então, e diferenciam. Então a gente acaba trabalhando não só comercialmente com produto, mas trabalhando em comunidade, em eventos. Então isso é um dos motivos da gente estar aqui também nesse evento. Outro motivo é o blog que a gente acaba tendo. Então a gente acaba tendo diversos posts sobre Project Server, SharePoint. Então a gente acaba tendo bastante informação para quem quiser acessar, é blogdoproject.com.br. A gente tem um canal no YouTube onde a gente está postando vídeos sobre Project. Então desde a versão 2007 a gente já tem alguns vídeos lá. A gente tem bastante acesso, né, nesse blog que é bem especializado, né? E uma das coisas que foi bastante interessante, não sei se o Eduardo comentou isso no ano passado, mas a gente acabou ajudando, quer dizer, melhorando um pouco a tradução do Project. Então, a gente, como MVP, a gente foi consultado pela Microsoft, o que vocês acham de errado na tradução? E aí, em vez da gente só falar assim, Eduardo, vamos sentar nós dois e decidir o que está errado, não, nós abrimos um canal no blog, onde qualquer pessoa poderia entrar numa reunião onde a gente discutiu palavra por palavra, e aí entrava numa votação, eu acho que não é produto, é entregável, entrega, como é que vai ser? Então, isso foi Entregável não, né, professor Farrar? Intragável, né? Pois é. Entrega. E aí, na verdade, foi justamente o que ficou. Né? O objetivo de fato, até para deixar bem claro, o lance do MVP é comunidade, sabe, pessoal? Tipo, trabalho como a gente faz no PMI, na época eu estava até na diretoria do PMI do Ceará. Vamos lá aí na nossa agenda. A gente vai tentar fazer uma contextualização, alguns cenários de aplicação, né? Trazendo desde o Project até a ferramenta de APM, e aí dúvidas sobre isso. Obviamente, o ciclo de vida que a gente vai atuar, um ciclo de vida de gestão de projetos, né? Criar, selecionar, planejar e gerenciar, certo? E aí, com a plataforma Microsoft para gestão de projetos, programas e portfólios, ela desde a versão 2010, ela de fato está casada com o Microsoft SharePoint, que hoje é a principal ferramenta lá de utilização, inclusive nos estudos do Gartner, para utilização de colaboração nas empresas, né? Com relação ao SharePoint, o que eu costumo falar antigamente você chegava numa empresa você não perguntava praticamente se a empresa usava Office, era padrão. E a mesma coisa que está acontecendo com o SharePoint. Antigamente você chegava e perguntava, hoje praticamente o cliente vem perguntar para a gente, se não está usando, ele quer usar ou quer saber
sobre o SharePoint. É uma tecnologia que está sendo bastante divulgada. Então, até mesmo alguns das outras ferramentas de concorrentes falaram, a gente integra com o SharePoint, a gente faz um SharePoint, porque é uma ferramenta mesmo que está sendo com ampla adoção. E aí a gente faz a primeira alinhamento de expectativa, quando a gente está tratando de, tanto academicamente, né, eu não botei lá, eu sou pesquisador lá da UFPE, então uma coisa que a gente tem que tratar, uma coisa é, o que é que eu estou tratando, gestão de projetos, programas e portfólios, e outra coisa é o LM. Então isso na Microsoft são duas estruturas diferentes, né? O que a gente vai falar é desse lado aqui, da estrutura de PPM para gestão de projetos, programas e portfólios, e quem trata LM, até porque no LM eu tenho que tratar, de fato, um monitoramento lá dos check-in, check-out, o que é que eu estou desenvolvendo, é o Visual Studio. Então, na Microsoft são estruturas diferentes. Então, aqui, hoje a gente vai falar de PPM. O que a gente indica de utilização para o ambiente de Microsoft com gestão de projetos é essa evolução, né? Eu começo com um nível de maturidade baixo da organização ou poucas pessoas na utilização da ferramenta até eu chegar num nível de maturidade e num objetivo corporativo que a solução é PM. Até 2010, eu sempre tinha que ter toda uma infraestrutura, Windows, SQL, SharePoint, etc., para poder ter isso utilizável, né? Hoje, na versão 2013, a gente vai mostrar, inclusive o André aí, foi até uma surpresa para a gente, quando a Microsoft mostrou o que era o Project Server, ou o que era o Project Online. Na verdade, é um Project Server que está hospedado na nuvem. Então, com algumas funcionalidades mais restritas, principalmente parte de BI, mas assim, você consegue literalmente começar qualquer ambiente com uma facilidade de implementação muito rápida, né, André? E uma coisa que é bem interessante e que não acontece com outros produtos de outras empresas é o mesmo código, é o mesmo produto se você está instalando dentro de casa ou está usando no Project Online. Você não está com o PPM capado sem algumas funcionalidades. Você está com ele completo mesmo. Então, você vai conseguir editar, criar demanda, criar projeto, fazer análise de portfólio, tudo isso usando o Project Online. Uma das coisas, no meu tempos áureos lá, falando aqui como o nosso amigo Heber, de escovador de bits, né, de 13 anos atrás de codificação, uma das coisas que eu fui mais estudar para trabalhar desenvolvimento web era usabilidade e acessibilidade, que foi outro ponto que a gente bateu muito e a gente vai demonstrar dessa questão de utilização de multibrowsers, etc. Até porque vocês viram que o meu notebook de trabalho é um Mac, né? Então eu consigo fazer acesso e a gente vai mostrar isso de diversos browsers, né? E aí é o que a gente chama de alinhamento. Cada cenário existe uma aplicação, né? Se eu sou um consultor individual e simplesmente preciso trabalhar gestão de projetos para mim e para os meus clientes, eu não vou precisar, pelo menos a curto prazo, de uma solução de PPM. Então eu vou utilizar o Project Standard. E aí é a dica que eu dou para as empresas. As empresas às vezes compram o Project Standard e pensa que pode migrar para o Project Professional. Não pode. Vai ser uma aquisição que você vai ter que fazer de novo. Quanto é que custa o Project Standard? Acho que na minha store está R$ 990, né, de 10 vezes. Project Professional, 1.800. E aí, obviamente, eu vou para a versão com Project e o EPM, com Project Server, para os meus ambientes de PMO e escritório de projetos, etc, etc. O que é que veio de mudança agora? Project Online. Com o Project Online, eu tenho essas três possibilidades de contratação. Eu posso contratar o Project mais o Office 365. Então, quem tem Office 365 aqui nas organizações? Então, você pode só fazer, se for a partir do Office 365 E3, você pode só fazer a migração e já tem um Project lá para você fazer sincronismo com as atividades no SharePoint. O Project Online, que no caso, quem vai utilizar todas as pessoas que trabalham com projetos, mas que não são gerentes de projeto, não precisam de acesso ao Project. E esse último cenário eles têm essas funcionalidades, mas
a assinatura do project. Então vai ter um software lá, um project para tu baixar para a tua máquina. E uma coisa bem interessante que a gente está trabalhando com nuvem se você tem uma empresa com 2 funcionários, com 5, com 50, você vai poder ter um project server, né, um project online exclusivo para você, sem você ter a infraestrutura, um administrador de rede, um administrador de SharePoint, tudo lá. Então está tudo incluído nesses valores. Outra coisa bem interessante que a gente não tinha possibilidade antes imagina grandes construtoras ou algumas outras empresas onde eu tenho uma grande alocação de direito de projeto, depois isso diminui, depois aumenta de novo. Eu não tinha como alugar o project, eu tinha que comprar para essas pessoas. Agora não, agora a Microsoft disponibiliza a forma de assinatura, onde eu consigo baixar o project, usar enquanto eu estou pagando. Parei de pagar, o project para de funcionar. Então é um formato também bem interessante para algumas empresas. Então, quando a gente começa a trabalhar com um cliente, a gente acaba analisando qual que é o formato que vai ficar mais barato e que vai atender de forma melhor, né? Vamos trazer alguns dados aí do última pesquisa lá do PMI, né? 88% de nós, profissionais de projeto, dizem que utilizam software. É muita gente. Em 2011 foi 82%. Então tem um pequeno aumento. E o que é que o nível de uso? Quer dizer, boa parte das pessoas dizem que usam 100% daqueles recursos de projeto. E o que a gente vai, tanto quando está dando aula, ou quando às vezes alinhando, cadê o Fortunato? Ou às vezes alinhando, né, Fortunato? Expectativa sobre utilização de project. Quando a gente vai utilizar qualquer tipo de ferramenta, a gente tem que pensar primeiro qual é a nossa necessidade de gestão de projetos. E aí depois olhar se a ferramenta é aderente a isso, né? E aí a gente traz um último cenário, que aí quando vamos olhar de fato a utilização de ferramentas, né? A primeira em utilização é o project, a segunda são outros, a terceira é um natural de qualquer organização tentar uma iniciativa própria para desenvolvimento. Então, assim, se eu fizer alusão com aquele meu gráfico lá de maturidade versus necessidade, está traduzido aqui, nós que respondemos, todo mundo respondeu essa pergunta do PMI Survey? Quem respondeu? Ninguém sabe quem sabe que tem uma pesquisa do PMI sobre utilização? Por que o restante não respondeu? Está aberto ainda, professor? Pois é, pessoal, vamos responder, porque isso para a gente que produz conhecimento, bem como a gente que é da área, tá lá para a gente consultar essa fonte aqui. E aí tem um momento do project, né? Eu tenho mais de 21 bilhões de usuários no mundo, eu tenho mais de 10 mil empresas utilizando, líder de mercado, segundo alguns analistas, e tenho mais de 100 parceiros em 80 países. Então, assim, a Microsoft não comercializa direto, ela sempre comercializa via parceiros. E aí, vamos mostrar cenários, né? Se eu tenho um primeiro cenário, eu tenho somente o project, o que é que eu posso fazer? Quem utiliza o project? Pô, legal, mais gente do que no ano passado. Melhorando. Sabem qual é a ferramenta mais utilizada do mundo? Conhece o app, né? Eu falei para vocês no ano passado. O Windows, Word, Excel e PowerPoint. Não que te utiliza lá na Marinha, Fortunato? Não é? Direto. Então, assim, se eu tenho essa plataforma, a minha principal funcionalidade com 2013 era o quê? Nós somos cobrados diariamente pelos nossos patrocinadores. E somos pressionados pelas nossas equipes, né? Porque eu brinco, a gente está ali na classe média, né? A gente é um hambúrguer. Todo mundo pressionando a gente. Então, o project, sempre eu tinha que sair do project para quê? Trazer informações, né? Para trabalhar dashboard. Fazer o quê, Fortunato? Joga lá no Excel, né? Então, assim, no Project 2013, na verdade, a Microsoft trouxe o conceito do Excel para o Project lá na parte de relatórios, né? Então, aí são, por exemplo, todos os relatórios padrão. Instalei o Project, tem esse relatório padrão de visão geral do projeto, com o percentual de cada fase, certo? Com os meus milestones, com as minhas últimas atividades.
E aqui a timeline, né, que foi implementada desde 2010. Visão de projeto de novo. Opa. O meu burn down, que eu brinco com o pessoal de Agile, que a conversa é ao contrário, né? Quer dizer, eu tenho um pool de recursos a executar e vou trabalhando isso foi também implementação. Cash flow do meu projeto. Visão geral de recursos. E o que é engraçado, eu estava comentando com o André hoje de manhã. Isso era uma funcionalidade, como se eu estou no ambiente Microsoft, aqui utilizando o Office 365 e o Project Online, eu tenho um link, né? Tipo o meu MSN corporativo. E aí, quando a gente começou a testar isso há um ano atrás, né, André? Mais de um ano, né? Janeiro de 2012. E aí eu disse, pô, mas será que as pessoas vão utilizar o link? Será se faz sentido? Eu estou aqui planejando uma atividade. Há 2 semanas atrás, eu estava com o Luciano da Telecom, que é uma nova telecom aí que está implementando, e ele estava utilizando isso. Eu cheguei e disse, olha aqui, Edu, que legal, eu estou planejando o meu projeto e estou interagindo com quem está online, sabendo a disponibilidade dele, etc, né? Isso aí, só para explicar um pouco melhor, gente, quando você está no cronograma lá, que você coloca um recurso numa atividade, quando você está utilizando o link integrado, o que acontece? Na hora que eu coloquei o recurso lá, Eduardo, vai me aparecer se o Eduardo está ausente ou se ele está disponível. E aí, se ele está lá verdinho, que ele está disponível, eu posso clicar 2 vezes e aí vai me aparecer, se eu quero conversar com ele via chat, eu quero conversar com ele via voz, ou voz e vídeo. E aí eu posso, estou fazendo planejamento, preciso tirar uma dúvida com o Eduardo. Pô, em vez de eu pegar o telefone, ligar, eu já converso com ele, já tiro a dúvida e já começo a fazer o planejamento. E o link ele é multiplataforma, por exemplo, ele tem um cliente para o iPhone, acho que tem para o Android. Android, todos os... Tem para o Windows Phone, tem para todas as funcionalidades. E aí vamos para o segundo cenário, né? Eu tenho um projeto de 2010 a 2013, mais o SharePoint. Então, beleza, eu estou trabalhando com o meu app lá, Windows, Excel e PowerPoint, e tenho minha plataforma Windows, lá instalada a partir de 2008. Vocês vão lá, falam com o administrador da rede de vocês, baixa o SharePoint Foundation. Ele é gratuito. O que é o SharePoint Foundation? É um SharePoint com funcionalidades reduzidas, mas ele consegue te atingir fazer, por exemplo, listas de atividades. Você pega lá o seu project, manda o project publicar a lista de atividades lá no teu SharePoint. E a partir do SharePoint eu consigo fazer alguns relatórios utilizando listas lá, utilizando o serviço do Excel. É uma coisa bem interessante, que isso foi um recurso que foi bastante melhorado no 2013, onde ele acaba guardando o cronograma. Então toda vez que você vai editar aquela lista de tarefas, ele vai abrir no Project, trazer aqueles dados. Então você não vai perder os dados de timeline, os dados de recurso que estavam naquelas informações. Então isso é um recurso que também foi bastante melhorado na ferramenta. Igual eu falei, o SharePoint está cada vez mais sendo utilizado, então cada vez mais a Microsoft vai dando um recurso e vai melhorando de funcionalidades. Dentro do SharePoint. Tem o Project Pro ou o Project Server, né? No caso aí do EPM. O que no 2013, obviamente, fora aquela parte já de gerenciamento de demanda, recurso, portfólio, que a gente vai ver um pouco na frente, o que eles começaram e trabalharam bem, por exemplo, quem sabe desenvolver aqui? Desenvolver .NET ou não? Quem desenvolve .NET? Conta na mão, né? Desenvolve .NET, Cláudio? Não sabia desse teu skill não, cara. O que acontece? Vamos fazer fluxo funcional de fato no ambiente EPM, eu tinha que ter um entendimento de codificação. A partir do 2013, eu consigo fazer isso no SharePoint Design, bem como no Visio. Isso tanto para o ambiente que está na empresa de vocês com o Project Server, bem como o Project Online. Né? E aí o André, se quiser, porque aí é o skill dele, de fato, o desenvolvimento em cima disso, que melhorias isso pode trazer para o usuário, André? Não, ou para o cliente, né? O que acontecia antes era... A gente via que muita gente queria muito workflow, mas acabava ficando naquela barreira, mas eu vou ter que pagar um desenvolvimento, então na hora de dar manutenção isso era complicado. O que é a Microsoft? Não, beleza, isso é uma deficiência mesmo, vamos trabalhar.
Então o que acontece? Agora a gente consegue com que o usuário final altere, mude o workflow e o workflow passe a valer. Então a gente começa a ter agora EPMs com mais workflow sendo mais utilizado, que isso com certeza vai melhorar todas as implantações, né? Não tem uma implantação de PPM que não tenha um workflow que seja básico, né? Então, você pegar todo o ciclo de vida de PPM, então você trabalhar isso no workflow, isso é bem interessante. Então, você pode trabalhar desde um workflow simples até bastante complexos. Então, aí você pode trabalhar entre as 3 ferramentas de acordo com o que você vai querer. Vou querer uma coisa muito, sei lá, absurda, que eu vou ter que consultar outros sistemas, acesso externo, mas talvez então eu tenha que ir para o Visual Studio. Mas, não, quero o workflow básico que vai pegar os dados da ferramenta. Eu consigo em qualquer um dos 3. Então a gente consegue agora entregar para o usuário. Claro que a ideia não é qualquer pessoa da ferramenta vai fazer esse workflow, mas pessoas treinadas do PMO. Então a gente consegue agora ter um produto onde a gente consegue fazer, quer dizer, o usuário mais administrador consegue fazer os próprios workflows. Então isso foi um ponto bem favorável. Uma dica que eu dou só com relação ao workflow, vou começar com qualquer papo com qualquer cliente, primeiro alinhamento sobre fluxo, né, professor André? O que é que eles querem? Vamos informatizar tudo. Quero todos os meus fluxos, tudo travado, etc. E aí, cadê a Maria Ângela? Será que ela veio aqui? O que a gente tem que pensar, principalmente trabalhando o fluxo, primeiro, aqueles fluxos funcionais estão fazendo sentido para sua organização ou eles são fluxos operacionais que não rodam? Eu tenho uma metodologia, né? Estou até brincando nos temas e eu vou falar muito sobre ele. O lance do Canvas tem muito a ver com isso, que é Design Thinking. Será se de fato a estruturação de fluxo vai melhorar a tua gestão de projetos com o uso de ferramentas? Quer dizer, eu amarrar o fluxo, hein, professor André? Será se eu amarrar o fluxo dentro da ferramenta, meus projetos vão ser melhor gerenciados ou não? Talvez não. Se o fluxo hoje não funciona sem ferramenta, pessoal, ou então funciona de maneira não estruturada, é o que a gente chama lá, quando vai estudar sistema de informações gerenciais, de estruturar o caos, né? Eu pego o caos e coloco dentro da minha ferramenta, e depois vem aqui, reclama dos osmos, né? Reclama do professor lá que dá aula aqui no Senac, reclama do Eduardo e do André, que diz que o EPM não presta. Então, assim, a primeira coisa que, quando a gente vai trabalhar fluxo, em qualquer PPM, aí por isso que eu escolhi trabalhar com Microsoft, é que assim, eu posso ter a possibilidade de utilizar-me ou não de fluxo, né? E aí a dica que eu dou é aprecie com moderação. Pensem bem quando vocês vão trabalharem com fluxo, certo? E aí vem alguns temas aí que eu quero refletir com vocês, ó. Você tem um pessoal técnico para administrar um ambiente de APM? Se for na Vivo, lá tem o Glauco, né, Glauco? Será mais uma atividade lá para você como GP, para o teu PMO? Ou tem um velho estagiário, que além de bater xerox, ele vai administrar o EPM? Certo? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês de como é que a gente faz aqui, ó. Vou contar uma historinha lá do Ceará, né? Eu esqueci de dizer que eu sou cearense. Então, como qualquer cearense, eu tenho que contar uma piada, né? Ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu pelo sotaque. Pode ficar tranquilo. Passou de percebido, parece inteiro. Desculpa. O Zé era dono do Cine Hollywood. Não sei se vocês já ouviram falar do Cine Hollywood. O Cine Hollywood hoje é uma produção genuinamente cearense de cinema, que há 3 semanas é o filme mais assistido no Brasil. Só está em cartaz no Ceará. Vai estar em cartaz a partir da próxima semana nacional, né, em todos os cinemas do Brasil. Então o problema do Zé era o seguinte: ele era dono do cinema Hollywood, mas ele era o caixa, o porteiro, o lanterninha, o técnico, né? Que é que às vezes a gente faz. Não, Glauco? Eu sou PMO, eu faço dashboard lá no EPM, eu
faço alinhamento de expectativas, levo o cabezinho lá para o sponsor, e inclusive gerencio projetos, né? Não é a realidade da gente? Tá ligado aí o som, André? Vou passar um videozinho aqui para vocês, ó. Que aí depois, se vocês não entenderem, eu faço uma tradução simultânea do cearês. Teu pai era amigo do teu pai? Deixa de ser covarde. Você é muito fora da caixa. Tu vai ver bem, desgraçado. Tu vai ver. Pode aqui. Daí o Zé, né? Ele faz tudo, ó. Ele é o produtor. E aí deu problema e ele vai resolver, né? Porque ele também tem que sair da sua atividade. Parece que quebrou. De volta. Menino, isso é uma exclamação. Ei, mas aí deve ser problema de junto. Ninguém joga fora. Também, o projeto do tempo tem congregação aí. Tem congregação aí. Não é não? Ei, nega, não entra de tua jeito não, né? Igual correr de bicicleta, só encaixar na cavada. Assim tá tudo bem. É aquelas... Então, obviamente, o Zé encontra-se com um problema complexo, né? E aí ele dá uma resolução simples, né? Ah, é só colocar no lugar que é como catraca de bicicleta, né? E aí, pois aqui eu levo a uma reflexão, né? O Zé sabe até explicar o problema técnico quanto que deu aqui no caso do Cine Hollywood, ó. Aumenta o som aí. Fala, agora lascou foi tudo. Foi você, então. Esse cara só botar na catraca, meu. Essa não começa mais não? Ei, macho velho, botamos daquela música pra rodar de novo. Só mais um pouco aí, negada. Nossa experiente equipe técnica já está fazendo minuciosa inspeção do eixo esferográfico central da tangente, do braço mecânico, do projetor Ariflex anamórfico. Pode ficar tranquilo que o filme roda. Eu quero ver! Ei, É o esposo, né? É mesmo. Tu viu? Ele faz uma explicação de algo que ele não sabe, dá uma dificuldade técnica, né? Você liga lá para o suporte, né, Glauco? Explica alguma coisa que não tem nada a ver. E o cliente, eu quero ver EP, como diz lá no Ceará, eu quero ver funcionar, né? Eu como cliente, eu como gestor de projeto, eu preciso que a minha infraestrutura de projeto esteja funcionando. Se aquilo está na nuvem, se aquilo está em casa, para mim não interessa. E aí vem a questão computacional, né? O mundo da computação está mudando. 1 bilhão de pessoas, 4 gerações, 1 bilhão de usuários de smartphone. E esse ano, esse dado é desatualizado, porque isso é do começo do ano. Então, quem tem smartphone hoje? Quem já fez a experiência de esquecê-lo em casa? Quem voltou? A gente não consegue, né? Hoje a gente acontece no ridículo. A minha esposa me forçou a comprar um 8 iPhone para pegar o meu iPhone. E aí eu já me peguei com ela, a gente chegando, eu tenho uma filhinha lá que é a Maria Júlia, e a gente chegando num restaurante, e aí eu paro, tá a Maria Júlia ali quietinha, professor André, e tá eu e ela no Facebook. Já aconteceu com vocês? Vocês e o marido de vocês? Um dando like no check-in do outro. Um dando like no check-in do outro, né? Ridículo. Pela primeira vez na história, né? Essa questão das gerações, hoje tem a geração Z, a geração Y, né? Geração Z, a geração Zoom. A gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas técnicas que gostam de desenvolver, né? O desenvolvedor às vezes chega com 18 anos, já quer ser gerente de projeto, né? Mas não. Fui dar aula lá em Macapá no MBA, e aí primeira reunião, era uma aula de primor, última turma, e aí eu cheguei para um aluno, professor André, e disse: por que você quer ser GP? Não, eu sou DBA, certo? Sou DBA. A Indra pegou um concurso, ganhou uma licitação aqui no governo, está com uma vaga de GP, paga 12 mil, eu estou afim. Caras, você quer trabalhar com gerente de projeto? Esquece. Uma das coisas que a gente está estudando muito lá na UFPE é realmente os soft skills, né? As habilidades. O professor Farrar hoje está falando muito dos benefícios, né, professor?
os benefícios que, de fato, a gestão de projetos deve causar nas organizações. E hoje a maioria dos benefícios que não causam é porque eu, às vezes, esqueço um DBA, o cara queria ser DBA, mas ele quer ser gerente de projeto sem skill, sem habilidade. Gerente de projeto não é só fazer o MBA, não é tirar o PMP, muito além disso. Muito além disso. 130 milhões de usuários. Ei, Chico, estou voltando? Não, estou passando. 30% das compras do software falam em nuvem, né? Esse conceito de nuvem, se a gente falar no Ceará, as pessoas pensam que vão chover, né? E isso é real. Quando eu fui palestrar para o governador, ele perguntou: que negócio é esse nuvem? Eu penso que vai chover. O conceito de nuvem, pessoal, hoje é maduro do ponto de vista do quê? A IBM, historicamente, por exemplo, quando ela saiu lá e vendeu a parte dela de hardware, ela já tinha entendido naquela época que o negócio é software, né? E hoje a Microsoft, graças a Deus, entendeu também, pelo menos a gente que trabalha com o ambiente EPM, a gente tinha essa dificuldade. Eu, tanto como o André, às vezes projetos, principalmente do PAC, os projetos tinham um fim, né? Em curto prazo. E ao montar uma infraestrutura toda, adquirir servidores, etc., muitas vezes inviabilizava o nosso trabalho de implementar e de entender e de criar métodos em cima de sistema de informação. Ou quando você não chegava no departamento que tinha budget, tinha um projeto para implantar um PPM, mas ele batia na TI, tem 5 projetos aqui, eu estou implantando o SAP, eu não consigo fazer mais nada esse ano. Volta daqui 6 meses. Agora na nuvem não, você quer PPM? Liga lá e vamos começar a utilizar. Então o foco é esses 3 pilares, né? Eu tomo uma atitude, que é de fato eu querer, e obviamente querer é operacional. Eu vou lá no site microsoft.com/project, escolho a minha solução, passo o meu cartão, ou o meu cartão corporativo, em meia hora o teu ambiente de EPM basicão já está funcionando. Tem essa flexibilidade com o ambiente de colaboração e agilidade de controle que eu não preciso ter tanto infraestrutura de software como infraestrutura de pessoas dentro da minha equipe. E aí, vem bem o lance que a Microsoft trabalhou muito com o Windows 8, né? Que é o lance a gente tem que ter cuidado quando está trabalhando o tema lá do professor Finocchio, que é o Project Model Canvas, né, professor Farrá? Que o Project Model Canvas, ele é simples, porém ele não é simplório, né? E aí, de repente, se eu transformar, Glauco? Se eu transformar o Project Model Canvas em software, eu tirei todo o conceito do Canvas. O Canvas é para ser feito em colaboração. Por mais que hoje a gente tente fazer isso, existem tecnologias, mas eu estava ontem lá visitando o nosso amigo Fortunato, que já saiu, a internet lá em Boituva. Dava o quê? Quando escalar? 100K, não dá para acessar a internet, certo? Outra solução foi o quê? A Microsoft, bem antes da Apple, ela tem uma história lá que é Office Store. Então eu posso desenvolver, ou qualquer pessoa no mundo pode desenvolver, publicar, e eu, no meu ambiente EPM, eu vou só lá e, por exemplo, compro uma nova solução de fazer os meus dashboards utilizando-se de uma aplicação lá no Office Store. Tome outra atitude, né? Só falando um ponto sobre os apps, uma coisa bem interessante dos apps é quantas vezes você teve que desenvolver alguma coisa que você virava e falava assim, pô, mas todo mundo no mercado precisa disso. E aí você acaba desenvolvendo, a empresa gastou dinheiro naquilo e morreu. Porque a Microsoft está dando a oportunidade agora, se você desenvolver um aplicativo, vai usar na sua empresa e você vai comercializar na lojinha da Microsoft e o pessoal vai comprar e a empresa receber. Então, será que talvez você não tenha um retorno e com isso você consiga mais coisa nos próximos anos? Então, um dinheiro que talvez você já iria gastar de qualquer forma, agora você pode ter um retorno em cima disso. Então,
Isso pode ser parte de relatório ou alguma customização em cima da ferramenta. E aí, quando a gente fala ferramenta, não necessariamente tem que ser em cima do Project Server ou Project Online. Pode ser só do Project Client mesmo. Então, o Project Professional Standard que você tem instalado na sua máquina, agora é possível desenvolver um aplicativo e esse aplicativo ser vendido na loja. Tá? Então, isso é um ponto também. Por exemplo, um aplicativo que imprima lá a minha da APS e eu acabo de comprar aquele software que eu não vou falar o nome. Né? Todo mundo me pergunta quando a Microsoft vai fazer uma ferramenta de AWS. Eu, particularmente, já abri vários chamados na época com o Cristo. Por que não? Eu também não consigo responder essa pergunta de vocês. Aqui, ó, é um ambiente de administração do Microsoft APM. Vocês prestarem bem atenção, ó, eu estou acessando de onde? Do meu Safari. Isso é um print que eu dei aqui da minha tela. Certo? Então eu consigo fazer, ó, não necessariamente tendo um skill técnico, tendo um conhecimento. Precisa saber o que é AD, precisa saber o que é um banco de dados, precisa saber nada. Precisa entender o básico, como é que o EPM trabalha. Né? Para eu começar a fazer minhas customizações e parametrizações. E aí vem a flexibilidade de uso, né? Eu posso usar nos multi-browsers e nos multi-mails. No ano passado, inclusive, eu tenho um browser que eu nunca ouvi falar, que tinha uma pessoa sentada aqui na frente que eu pedi que ele acessasse. Não sei se ele está aqui esse ano. Eu compartilhei o SharePoint 2010 e ele conseguiu acessar esse conteúdo. Isso é importante, o acesso de conteúdo, porque a maior disponibilidade que a gente possa ter da nossa solução de PPM, o melhor para a gente tomar decisão. E aí eu quero abrir um parêntese aqui com vocês. Só volta um pouquinho. Uma coisa bem interessante, nesse slide a gente colocou o celular ali, mas não necessariamente o celular. Então, se você tiver um tablet, seja com Windows, com o iPad ou um Android, você vai conseguir ter a mesma experiência. Então, a experiência é única. Então, eu não preciso desenvolver um aplicativo, eu não preciso comprar um aplicativo para utilizar a ferramenta. A ferramenta funciona em qualquer dispositivo, em qualquer browser. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui com vocês, para a gente tentar pensar fora da caixa. E aí eu queria a ajuda aí dos mestres do professor André e do professor Farrar. E aí, professor, a gente trabalhar com inovação ou mudança? Inovação? Quem é que acha que é inovação? Quem é que acha que é mudança? Mudança de? Quem foi que levantou a mudança? Mudança de paradigma, de tecnologia. Deixa eu tentar ajudar vocês aí. O que é inovação? O que é inovação, professor? Uma forma nova, uma coisa que você fazia antes. Todo mundo concorda? Agora que ele não está no LinkedIn, vamos lá. Mas é só uma tarefa. Também eu sou geminiano, professor. Então é um olho no peixe, outro no gato. Né? Então o que é inovação? Inovação é algo novo, né? Que eu tenho que fazer uma nova mudança. Uma nova mudança que é positiva. O final que brinca muito quando a gente... Eu tive o prazer dele me chamar para dar um pedaço do PM Canvas quando ele rodou lá em Fortaleza, depois lá do que a gente fez aqui, né, professor André? E ele diz o quê? Projeto, não existe projeto de pioramento. Nossos projetos são sempre projetos para melhoria. Então, se eu estou fazendo inovação, estou fazendo algo novo, de forma positiva. E, obviamente, isso tem que ser implementado. Qual é o requisito que eu quero deixar aqui para vocês? Mas eu acho que esse microfone não é para cearense, não. Qual é o requisito que eu quero deixar para vocês? Se a gente vai fazer uma mudança, e ela é nova por padrão, e ela vai ser positiva, ela tem que trazer melhoria, ela tem que ser implementada. Então, a maior dificuldade que eu tenho de trabalhar sistema de informação é a implementação da ferramenta de fato. Por quê? Porque se a cultura, se o gerenciamento de projeto na tua organização
ainda não fizer sentido, não sei se é o momento certo de você ir atrás da ferramenta. Ou você, de repente, começa já com ferramentas, métodos e processos, mesmo que de forma simples, não simplória, pare, pensa um pouquinho, PM Tools, vai lá no blog, bota um post lá que a gente tenta responder e vamos interagir. Certo? Design Thinking. Não existe a melhor forma de percorrer o processo, né? Como eu estou pensando da perspectiva do pensamento de design, alguém já tinha ouvido falar de Design Thinking? Quem? Quer Design Thinking, professor? Estou tirando todas as serras do LinkedIn. Fazer pensamento através de imagem, através de símbolos. Quase, professor. Quem é que pode dizer o que é Design Thinking? Tu que respondeu aqui. Design Thinking é você conseguir transformar os pensamentos ali num gráfico, num desenho, num projeto. Vocês estão pensando em desenho só porque tem design, né? Pensar de início ao fim, né? Tudo Interação com o usuário, trazendo ele para um ambiente homogêneo de comunicação para que você possa ter o objetivo. Eu tive a oportunidade agora de fazer um curso de Design Thinking na plataforma de educação à distância de Stanford. O pessoal lá tem um laboratório de design Thinking, chama Day School. Depois pesquisa lá, Day School, no Google, que dá tem várias informações, inclusive vídeos no YouTube. Quando a gente está pensando em Design Thinking, como é teu nome? Francisco. O Francisco, posso chamar de Chico? Lá no Ceará, né? Pô, Chiquinho. Chiquinho já é intimidade demais, cearense não tem intimidade. Meu vizinho do Recife. Uma das coisas que a gente fala de Design Thinking, a primeira coisa, pessoal, é empatia. Então, se eu não tenho empatia sobre aquela ferramenta, e obviamente o que a Microsoft tentou trabalhar foi essa user experience, né, essa experiência do usuário, tem que ser bonito, pessoal. Você já acha que tem que ser feio? Tem que ser usual. Então, a primeira coisa quando eu estou pensando em design, obviamente, a primeira coisa que vem à mente da gente é um desenho. Mas, na verdade, a primeira coisa de um processo de design é eu fazer empatia. E aí tem uma série de outros benefícios, que, por exemplo, só para fechar, ele pensa o que, projeto? Ó. O foco é o meu projeto. No caso da gente aqui, um projeto ou de troca do meu sistema de informação, ou de repente começar a utilizar o sistema de informação. E aí eu tenho meus desejos, né? Minhas necessidades, etc, etc. E aí, ó, a minha mãe me ensinou que a gente só pode desejar aquilo que a gente consegue realizar. Então todo mundo quer, pô, eu quero um dashboard, gráfico de bolhas, etc. Vai fazer sentido, né, Francisco? Se fizer sentido, beleza, eu desejo aquilo, e se eu vou ter budget para isso, né? Vou ter orçamento. Porque tem outra piada lá no Ceará que a gente diz o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é? Ninguém tem que ter o esforço de ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu direto, mas não quero morrer. Então, pré-requisito é o quê? Se eu quero muita coisa complexa, isso vai te custar dinheiro. A conta é simples. Até porque eu saí do Ceará e deixei a Maria Júlia chorando lá com 1 ano e meio, dizendo: papai vai ganhar dinheiro lá em São Paulo. Né? Então, não dá. A gente tem que pensar o como utilizar isso. Outra questão é ser viável. E aí vem a questão principalmente de custo e viabilidade técnica. E outra questão é ser prático. Quase todo mundo levantou aqui a mão dizendo que utiliza Project. Então, minimamente, até por coerência de vocês e dos dados do PMI dizem, a primeira ferramenta que você tem que pelo menos avaliar é se o EPM é adequado ou não para vocês. Certo? É a dica que eu dou para vocês. Gestão de portfólio. O EPM ele trabalha com o nosso conhecido algoritmo lá, AHP, para priorizar meus objetivos estratégicos. Né? Ele faz uma priorização dos objetivos estratégicos e pega um alinhamento de cada projeto naquele objetivo. Quer falar alguma coisa sobre, André, disso? E aí a gente vai demonstrar isso agora acessando o EPM Online.
Uma primeira coisa, gente, sei quem está notando uma coisa particular, não estou usando o Internet Explorer, estou usando o Chrome. Então, igual a gente falou, você tem a mesma experiência. Então, aqui no caso ele está na central de projetos dele, ó. Aqui é como se fosse um portfólio de projetos dele. Isso é novo no 2013. Eu trago o quê? Ó? A linha de tempo, um resumão de todas as minhas entregas, fases que fazem sentido dentro dos projetos ou os próprios projetos. Uma coisa bem interessante dessa linha do tempo, que não necessariamente eu tenho que colocar o projeto inteiro, eu posso pegar só os marcos. Então, imagino que eu quisesse um relatório mostrando as entregas de todos os projetos da minha carteira. Então, eu conseguiria, de forma muito fácil, ver ao longo do tempo onde estão as entregas, entendeu? Então, ficou um relatório gerencial bem interessante. Eu até deixei algumas abas abertas, porque como a internet tinha hora que estava muito lenta, então eu não quis correr tanto risco caso ficasse lento. Cada projeto acaba tendo o seu portal, né? Então, igual a gente conversou sobre SharePoint, então cada vez mais a gente tem o EPM entregado com SharePoint, onde eu vou conseguir quais as tarefas estão atrasadas, e aí riscos, questões, os problemas, né? Algumas listas que eu quero criar, documentos, então versionamento de documentos, eu quero fazer algum workflow em cima de documento, então tudo isso é possível da gente fazer. Eu quero compartilhar esse site com o meu cliente. A gente pode dar a permissão só simplesmente dele visualizar isso. E aí, de fato, vem de novo o conceito do design thinking lá, o Canvas, né, dos quadros. Tentar traduzir de forma usual para o meu cliente o que é que ele tem que ter acesso. Uma coisa bem interessante é que isso vem do SharePoint, a gente começa a ter muita parte social em todos os lugares. Então, imagino que no site eu teria como se fosse uma linha do tempo do pessoal escrevendo algumas informações sobre o projeto. E aí eu poderia... Um outro lugar bastante interessante da ferramenta eu ter um site personal do André, onde vai estar agrupado todas as tarefas que estão, seja as minhas tarefas pessoais ou de projetos, onde de forma muito fácil eu posso vir na tarefa e concluir a tarefa. Vou sincronizar com o meu Outlook lá, sim, pelo Outlook. Opa! A internet parece que... Volta lá naquele site projeto, André. Essa internet. Então vamos, e aí, professor Farrar, né? aqui é a tradução agora. Gostei. Certo? Aqui era produtos no 2010. Isso depois a gente até abre o project, a gente consegue mostrar algumas coisas que a gente conseguiu mudar no produto que a gente achava que teria, talvez, não é que a tradução estivesse errada, mas tinha uma forma melhor de estar traduzido, então teve várias coisas na ferramenta, aconteceu isso. Então, foi bem interessante que, como a gente testa a versão do produto desde a versão alfa, né, nem beta, não, a gente testa desde a alfa, e geralmente a Microsoft ela vai trabalhando até a beta só em inglês. Só em inglês e, se eu não me engano, japonês. E aí, só na versão final que a gente teve acesso mesmo como tinha sido a tradução. E aí o Renato Citrini, que é a pessoa responsável pelo marketing de project no Brasil, mandou um e-mail para a gente, um print do project, e avisando, o project em português está liberado.
Na hora que ele mandou a tela, ele praticamente foi excluído da conversa, porque começou eu e o Eduardo comentar no próprio e-mail, né, falando assim, poxa, você viu que esse item foram aceitos na nossa sugestão, e aí ele não estava entendendo, porque depois que ele lembrou que a gente tinha sugerido novos termos, então a gente estava nem... claro que a gente sabia praticamente, assim, uma data provável de lançamento do produto, mas a gente estava mais eufórico por ter conseguido melhorar um pouco o produto, né? De saber que a gente teve uma parcela de ajuda nisso. Isso foi imputado no projeto. Então, a gente... Se eu não me engano, nesse exemplo está calculado, mas tinha como a gente... Não, mentira. Nesse exemplo está imputado. Você inseriria o valor final, mas tem como trabalhar das duas formas, de calcular o benefício ou a gente imputar o valor final. Mas a grande questão, professor, concordo com você, é que pela primeira vez o CFO, por exemplo, da ON, ele foi um diretor financeiro que a gente foi fazer análise com ele e eu disse, beleza, quais os pilares você quer aí das necessidades de vocês para projetos? Disse, Eduardo, eu preciso de tempo. Preciso que os projetos sejam entregues no tempo. Porque a análise, se ele faz sentido ou não, eu já fiz. Depois, conforme a maturidade da nossa organização for melhorando, a cultura de gestão de projetos, é que eu vou olhar o custo. E aí, como é uma máquina demo, professor, lá na Microsoft mesmo, as pessoas têm a tendência a tratar benefício somente como financeiro. E, na verdade, eu entendo que benefício financeiro talvez seja até o último, né? A gente vai estudar lá TGA, né? Teoria Geral da Administração, inclusive é fator higiênico lá, questão de salário e tal. Aqui só mostrando algumas telas, então a parte de análise de portfólio, então eu consegui... Beleza. Tá terminando? Okay. Mais alguns minutinhos. Né? Beleza. Então, aqui só mostrando algumas telas, então análise de portfólio eu consigo fazer algumas simulações de cenário, para ver se análise de custo, depois análise de recurso, se eu vou ter com aquela quantidade de budget, quais os projetos ou demandas eu devo fazer, depois que eu escolhi quais os projetos ou demandas, eu vou ter gente suficiente, e se eu não tiver, quem que eu devo contratar? Então isso tudo a ferramenta... A primeira perspectiva que ele dá, melhorando aqui só... André, é a perspectiva de análise de custo. Por quê? Porque, no geral, quando eu tenho uma demanda lá, e eu tenho brigando pelos meus projetos lá, e a demanda foi de repente, entrou, não acontece também na vida da gente, né? A gente está tocando os projetos da gente e as demandas aparecem. A perspectiva de análise do EPM por padrão é por custo. Então, ele olha o quê? O que é que o EPM está dizendo aqui? Ele está dizendo que, nesse portfólio, foram mesmo executar 24 projetos, que equivale a 100% da estratégia. Bota aqui o alinhamento estratégico aqui, André. Clica aqui, ó. Alinhamento estratégico. Eu vou ter que fazer 24 projetos, que são esses daqui, ó, que vai, por exemplo, nesse cenário, me custar 19 milhões de dólares. E aí eu posso brincar com cenários. De repente o meu sponsor diz aí que só tem 18 milhões de dólares. Faz aí um cenário aí, André. Isso é um pouco mais agressivo. Eu cortei para 8, para 9. Pronto. Pede para o projeto calcular. E aí o algoritmo em cima do quê? Daquelas restrições lá do HP, do alinhamento estratégico, e de que cada projeto está atingindo aquela sua estratégia, levando do ponto de vista perspectiva custo, ele vai dizer, ó, baixa um pouquinho lá, André, que alguns projetos, dentro da lógica matemática, eles não fazem parte do meu portfólio. E aí, ó, eu com quase metade do meu orçamento, eu consigo executar quase 70% da minha estratégia. Beleza? E aí, obviamente, eu consigo configurar, porque, por exemplo, de repente esse projeto aqui, ele é prioritário porque o presidente da empresa quer.
Então eu posso configurar aqui e forçar que ele recalcule e coloque esse projeto dentro do portfólio e dizer o qual que tem que sair para ele entrar, certo? Isso utilizando por trás o HP lá como automático. Depois eu posso fazer, se esse for o projeto, eu posso fazer uma análise de que recursos ele precisa. Ele precisa de um analista, ele precisa do desenvolvedor, ele precisa do gerente de projeto, do engenheiro, e dizer que, ó, eu não tenho gente disponível, porque obviamente está todo mundo lá no meu pool de recursos, e nem tem disponibilidade, ou então eu só posso ter disponibilidade para começar esse projeto daqui a 3 meses. E uma coisa bem interessante da ferramenta é, André, eu não tenho maturidade para fazer essa análise de recurso. Eu quero parar na análise de custo. A gente consegue parar na análise de custo e não ter toda essa parte de recurso. Então, a ferramenta é bem adaptável. E aqui eu posso criar, só para encerrar, eu posso criar cenários do meu portfólio. Definir, por exemplo, que aquele foi um cenário de um orçamento com 9 milhões, um cenário que eu tive que forçar que o meu projeto teve que fazer parte do meu portfólio, porque o presidente da empresa queria, e etc, etc, etc. Beleza? Só mostrar uma última coisa. 3 projetos. Porque eu fiquei motivado com o professor. A gente não ia sortear nada, sabe? Eu estou assumindo a premissa com o Citrine, então estou assumindo o risco também. Estou se entendendo. Que a gente vai sortear 3 projetos Professional para vocês agora. Licenças pessoais. Opa! Tá? Mas é o Professional. Então se você... Organização... Então quem quiser já usar a parte de relatórios... Como é que a gente faz? Então... Tem a lista? Pode? Terminou? Finalizou? Sim. Está no... Deixa eu brincar aqui diferente com vocês. Como é que a gente vai sortear? Tem que dar um número, tá? O Zózimo não falou, tem que dar um número. De quanto a quanto? E aí tem que dar um número. Vamos lá pro número. Eu posso sugerir um número? Pode? Número 24. Não tenho preconceito nenhum, que isso é boa. 24 é Alexandre Burgel. Tá por aí o Alexandre? Alexandre Burgel. Pode ver, pessoal, pode. Tá lá, não? Parece que levanta a mão, vamos aqui. Vai, professor Farrá, até 500. O número. 51, uma boa ideia. 51 é Hamilton do Senac. Hamilton. Tem um Hamilton? Não é conflito de interesse, não, seu do Senac? Hamilton. É Hamilton? Não? 51? Do Senac? Você é do Senac? Hã? É? É do Senac? Ele tava vendo ali se é ou não. É normal. A palestra tá boa. Ah, sim, então você ganhou um projeto aí, ó. É. Onde já foi? Me procura lá. Aqui. Outro número, professor André. 505, 506, cara. 337. Onde é que você tirou esse número? Quem é as outras? Marília Vignoli. Marília Vinoli. Marília? Ela foi no banheiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vale no banheiro ou não? Quem que ela tá falando lá? Vale no banheiro não, né? Ela foi no banheiro? Perdeu o Project Professor no banheiro? Diga você o número. 72. 72 é Caio de Rezende Garcia. Caio? Caio? Foi você mesmo? Não tem o Caio? Pô, difícil isso. Mais um número aí, então. Vamos lá, rapidinho. Diz o número, rapidão. 372. 272. Ah, 272.
Vou levar esses projetos como sorteado. Dá pra mim? Karime Barbosa tem que Ferreira. motivar os caras. Karime, tá por aí, Karime? Karime. Aí, Karime ganhou um project, né? Pronto, Karime. Parabéns. Diz o número aí. 98. 98. Cristiane de Lima Sabo. Cristiane. Pronto, Lima Cristiane. Sabo. Aí, tá lá, ó. Tá lá, né? Aí. Então estão aí os 3 finalizados. Fechou? Eduardo, fechou? Só mostrar uma última coisa, a questão da tradução. Só a tradução que a gente fez. Então, antigamente tinha redistribuir recursos, a gente acabou mudando para nivelar, acabava que todo mundo dizia, eu vou nivelar meus recursos, mas na hora que estava na ferramenta era redistribuir. Então isso foi uma alteração. Hã? Não, acho que continua folga. E marco, por exemplo, era marco de etapa de projeto, acabou virando marco, e produto quando virou entrega. Tá no horário do intervalo. Valeu, obrigado. Eduardo. Eles estão disponíveis aqui no Table Talk da Microsoft, fale com eles lá. Daí. Quem que é? Rebeca Araújo dos Santos, Ecard. Tá aí? Ecard. Nossa, tá lá homem. Parabéns. Recebe aqui da moça os parabéns. Daí vocês podem ficar à vontade. Valeu, parabéns. Ganhou um notebook, né? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa agenda, senão o pessoal também não entra, então não tem jeito. Né? Quem está conosco aqui agora é a Project Builder, para falar do Project Builder ferramenta, né? Bastante bacana, já está aqui conosco há alguns anos também apresentando. O Thiago, o representante aí oficial da ferramenta, e o nosso amigo